Terminada a 12ª rodada, com exceção de um jogo, mas tudo que poderia interferir no Fortaleza já foi encerrado. Então temos agora uma situação nova de tabela do Fortaleza e a gente vai conversar aqui nesse vídeo justamente mostrando tudo o que aconteceu nessa 12ª rodada de Série A. Ao mesmo tempo também que a gente vai dar uma olhadinha nos blocos, no BI e tudo mais, vamos fazer aqui o nosso famoso balanço da rodada da Série A, tá? E detalhe, o Fortaleza acabou não ficando no G6, não terminou no G6, mas um cenário muito interessante aconteceu e eu vou mostrar para vocês logo após a vinheta. Então não vou perder muito tempo, vou chamar logo aqui ela, porque meus amigos, conteúdo para esse vídeo não vai faltar. Então, muito bem, né? Vou colocar aqui na tela o resultado da rodada que a gente teve agora, na 12ª rodada, praticamente encerrada. Só tem um jogo restando para mais tarde, mas não altera a vida do Fortaleza. É um jogo entre duas equipes que estão ali brigando pelo Z4. Então, a gente pode passar limpo aqui ao que interessa ao Leão. No sábado, a gente viu que o Atlético Paranaense venceu o Corinthians, que o Fluminense venceu o Bahia, que o Cruzeiro venceu o São Paulo e que o Fortaleza venceu o Atlético Mineiro. Temos conteúdo já aqui gravado pós-jogo, direto da arena, para vocês. Nos jogos de ontem, a gente teve o Botafogo, o Botafogo vencendo o Palmeiras fora, confirmando, né, credenciando ele pela luta do título da Série A, a gente já pode falar com essas palavras. Um time muito interessante do Botafogo que saiu vencedor num jogo muito tenso. Então acho que vale a pena a gente ressaltar também essa posição de duas equipes que estão dentro do G6, mais precisamente o primeiro e o antigo segundo, porque agora a gente tem o Grêmio vencendo o Coritiba por 5-1. Cara, o Coritiba praticamente anotando, né, garantindo sua vaga na Série B do ano que vem. Uma campanha muito ruim, não venceu nenhum jogo até agora e tá aí já com sua passagem, a gente pode dizer, comprada para a segunda divisão. Mas vamos ficar de olho o que vai acontecer até o final do primeiro turno. Mas eu não tenho nenhum medo de cravar que esse Coritiba sim já anotou sua briga contra o descenso. O Internacional venceu o América. Detalhe que esse jogo aqui foi uma loucura. O América estava ganhando, o Inter virou e tudo mais. E acabou passando o Fortaleza na tabela. Assim como também o Flamengo, tá? O Flamengo foi um jogo também muito bom contra o Santos, né? O primeiro fez 1-0, o Santos depois acaba empatando, o jogo ficou até 2-2. O Flamengo faz o gol da vitória e aí a gente vê essa diferença de placar e o Flamengo também passando o Fortaleza na tabela. Para encerrar, a gente teve o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino saindo vencedor de um jogo contra o Goiás, um jogo bem controlado, meio tranquilo da equipe paulista e aí acabou vencendo por 2-0. E aí, hoje teremos Vasco e Cuiabá. Esse jogo, como já falei, não muda a nossa vida, não altera as nossas pretensões. Por quê? Se a gente for olhar a tabela da Série A, ela está se desenhando da seguinte forma. A gente tem aqui um G6 formado por Botafogo, Grêmio, o Flamengo e o Palmeiras. Esse aqui é o G4 da Série A, que acho interessante porque são equipes que a gente já estava prevendo que poderiam brigar aí nesse setor, mas o Botafogo desgarrando, né? O Botafogo partindo em disparada, já abriu agora 7 pontos de vantagem para o Grêmio, 8 pontos de vantagem para Flamengo e para Palmeiras, que é que sempre a gente coloca como times que postulam o título da Série A, e aí a gente vê uma situação muito interessante. Para fechar o G6, a gente também tem Fluminense e Internacional, e o Bragantino, junto com o Fortaleza, aqui terminando essa zona que a gente pode falar que é virtualmente uma zona que geralmente se briga por Libertadores, né? Nos últimos anos a gente sempre teve clubes brasileiros vencendo ou a Sula ou a Libertadores, e um clube que venceu a Copa do Brasil entre esses primeiros colocados. O que acontece? A gente vai ver os 8 primeiros indo para a Liberta. Mas, nesse cenário, eu acho interessante o seguinte. O fato do Fortaleza ter muitos empates, aliado havia poucas vitórias, né? O critério de desempate, por exemplo, você olha o Inter, ele tem uma vitória, ele tem menos 3 empates, né? Perdeu mais vezes nessa Série A, porém em um jogo ele saiu vencedor. E aí isso credencia ficar na frente e fechar a zona dentro da zona de G6, né? Se a gente for olhar aqui um pouco mais abaixo, também temos clubes que estão no pelotão de briga por essa vaga. E a gente pode dizer que ele vai até o 12º lugar, tá? Porque a gente tem uma diferença de 5 pontos já entre o Santos e o Cruzeiro, uma diferença de 6 pontos, se a gente for olhar aqui mais abaixo, né, do Bahia, Corinthians e tudo mais. Então, assim, eu acho 5 pontos no caso. Então, eu acho assim interessante a gente ver como o campeonato ele está descarrando por blocos, né? A gente tem esse bloco aqui, e o Botafogo
praticamente o isolado na liderança. Aí a gente tem as equipes que brigam aqui, teoricamente, pelo G4, né? Nesse intervalo de 3 pontos entre o Grêmio e o Fortaleza. Se a gente colocar na briga pelo G6, a gente já adiciona também até o Cruzeiro, porque o Cruzeiro também só está 3 pontos do G6. Então é uma briga muito interessante, tá? Muitas equipes pontuando bastante, lutando por essa possível vaga na Libertadores no final do ano. E eu acho muito bom, acho muito legal a gente ver um campeonato brasileiro definido dessa forma e com o Fortaleza dentro dessa briga, é claro. Porque quando a gente vê aqui, existe um bloco também quebrado, onde se briga pela permanência e aqui nas últimas, o que seriam as últimas vagas de Sula, né? Caso essas vagas possam ser abertas. A gente tem, por exemplo, aqui no Z4, o Curitiba, o Goiás e o América Mineiro praticamente isolados aqui nessa região. E do lado de fora, aqui a gente tem o Cuiabá, o Corinthians, o Bahia, o Santos e o Goiás, que é o time que, na 17ª posição, ameaça essas outras que estão aqui nesse limbo, né? Então acho muito interessante, muito bacana a gente comparar e a gente dar uma olhadinha em como a gente está tendo o Brasileirão bem fatiado, né? Tanto o primeiro colocado, briga de G4, briga por G6, e aí limbo e zona de rebaixamento. Para não deixar esse vídeo também faltando, né, eu vou colocar aqui os blocos, porque tem atualização interessante, tá? A gente pode olhar que o Fortaleza, por exemplo, ele conseguiu a pontuação necessária para um determinado objetivo. Se a gente olhar aqui no foco para permanência, bastavam 7 pontos nesse intervalo. Fortaleza já tinha atingido 10 aqui no primeiro bloco, e ele atinge novamente 10, porém no bloco 2. E um detalhe, tá? O bloco 2, a gente não foi invicto como fomos no bloco 1. Porém, na minha opinião, o bloco 2 foi melhor que o bloco 1. Por quê? Porque no bloco 2 a gente conseguiu mais vitórias. E mais vitórias é critério de desempate, cara. A partir do momento em que a pontuação de um bloco para outro é o mesmo, e a gente vai logo para o segundo critério, que é o número de vitórias, o 2 se mostra mais vantajoso. Então a gente pode ver que muitas vezes vale mais assim, vale mais a pena, se a gente colocar na balança. Estou dizendo para escolher, né? Mas colocar na balança, você empatar 2 jogos, perdão, você vencer 2 jogos, empatar 4, ou você vencer 3 jogos, empatar 1 e perder 2, esse cenário do segundo é mais interessante. E olha que bacana também, se a gente for olhar a pontuação para Sul-Americana, se a gente colocar aqui na comparação, o Fortaleza também está dentro do objetivo, que seriam de 8 pontos. Ele tem 10 aqui, tem 10 aqui, ou seja, o Fortaleza está com 4 pontos a mais aqui nessa contagem. Se a gente colocar também o bloco de Libertadores, cara, o Fortaleza também está acima, ele está acima da meta. O Fortaleza fez 10 pontos no bloco 1, 10 pontos no bloco 2, e aqui só precisava de 9 e tudo mais. Só para vocês terem uma noção, né, se a gente colocar em título, o título ele considera 14, então a gente pode ver como é uma numeração bem a mais, mas a gente ainda está brigando por algo menor. Voltando aqui para a permanência, se a gente manter esse ritmo, né? Se a gente conseguir fazer 10 pontos em cada bloco, meu filho, é sonho. Porque imagina aí você fazendo 60 pontos, faltando 2 rodadas já com 60 pontos garantidos. É claro que a gente assina na hora, né? A gente não é nem maluco. Então, só para ressaltar essa campanha espetacular que o Fortaleza vem fazendo, e a gente está aqui sempre repercutindo, sempre trazendo novidades para vocês sobre o nosso desempenho. Meus amigos, mais tarde a gente tem mais um jogo da Série A, a gente vai ter live, vai acompanhar ao vivo esse jogo e tudo mais, mas não muda em nada a vida do Fortaleza. O fato é que a gente está brigando na parte de cima, o nosso objetivo esse ano está se mostrando algo de muito valor, e eu acho que cabe a gente ter muita atenção e ter foco, né? Afinal, a gente tem compromissos importantes agora por Sul-Americana, a gente vai ter também no final de semana outro compromisso muito difícil com uma equipe que está no G6, e aí cabe a gente ter a maturidade e o profissionalismo de encarar cada jogo como uma final, tá? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Mais tarde a gente volta aqui para falar na live do GT e assim você continua acompanhando todas as notícias voltadas à Fortaleza. Semana de Sul-Americana, viu? Semana de Sul-Americana, então vamos ficar de olho no que pode mudar na vida do Leão. Viu, meus amigos? Um abraço a todos e até mais.